E aí, jovens, tudo certo? Se preparando aí para o concurso do Canoas Prev, certo? Banca objetiva. No vídeo de hoje a gente vai fazer então uma pequena revisão, né? Afinal, tá chegando próximo aí o dia da prova, não tem como tu estudar tudo de fato, né? Tem que fazer uma revisão dos conteúdos, voltar as tuas anotações e tal. Então, nesse vídeo a gente vai ver uma revisão dos principais pontos que a banca objetiva costuma cobrava em provas anteriores, né? Então, vamos levar em consideração que a banca siga esse padrão, né, fazer essa revisão, o que é mais comum, o que tu pode focar um pouco mais, o que é do padrão da banca objetiva, ok? Tá aqui na tela, então, o conteúdo, e o que principalmente cai, né? Os itens de 1 até a 4, a gente pode fazer um resumão do que cai, né? Conceitos de software, de hardware, né? O software é a parte lógica, o hardware é a parte física do computador, né? O software é a parte que tu xinga e o hardware é a parte que tu bate, né? Periféricos de um computador. O que é periféricos? Né? Periférico é tudo que está ao redor de um computador que não influencia de fato no funcionamento do computador. Por exemplo, o mouse. Né? Tá, tudo bem que o mouse ajuda muito bem para te utilizar um computador, principalmente um desktop. Né? Se é um notebook, tu não precisa de mouse. Tu vai só no touchzinho ali no touchpad. Né? Mas um computador funciona sem problemas, né? Ou as peças ligam, a memória funciona, o processador funciona tranquilamente sem mouse, né? Impressora, monitor, né? São coisas que funcionam, que tu consegue fazer rodar um computador sem essas coisas, né? O que faz parte que o computador não funciona corretamente sem isso, né? Sem esse hardware, são chamados de componentes. São as memórias, né? Seja a memória primária, a memória secundária, seja o processador, né? Esses são os componentes. E o que está ao redor são os periféricos. O que a banca costuma cobrar? Questões bem simples, assim. Então, eu até costumo dizer, tem muita gente que tem muita dificuldade em informática, né? Por exemplo, lá no Windows 10, saber reconhecer a parte gráfica do Windows, saber reconhecer, decorar em qual guia está determinado recurso, né? Decorar o que tem dentro da guia página inicial, o que tem dentro da guia inserir. Realmente é bem complicado, né? Então, se tu tem esse tipo de dificuldade, eu recomendo que tu foque nessa parte de conceitual aqui, desses itens 1 até a 4, de segurança para a internet, é outro item que a objetiva cobra com bastante frequência, já vamos dar mais destaque sobre isso, tá? São questões bem simples. Por exemplo, o que é um periférico de entrada? Um periférico de entrada é um periférico que tu entra com informação, com dado para o computador. Por exemplo, o mouse, né? Tu tá clicando no mouse e tu tá entrando com aquele dado para dentro do computador, né? Entrando para dentro é boa, né? Os pessoal de português, da língua portuguesa aí. Mas tu tá entrando com essa informação, né? Se tu clicar em cima de um ícone, tu tá entrando com essa informação que tu deseja abrir aquele ícone, aquele conteúdo. Ou se tu clica com o botão direito, tu tá mostrando para o computador, tá entrando essa informação para o computador, tu quer abrir um menu de contexto com o botão direito do mouse, né? E assim por diante. O que é o periférico de saída? É o que sai do computador, é o monitor que sai a informação da tela, é a impressora, é um periférico, né? É a impressora que sai a impressão. Outro periférico de entrada, o scanner, a banca gosta de cobrar bastante isso, né? Periférico misto, uma multifuncional. Uma impressora multifuncional, que está aqui também, ó, configuração e utilização de impressoras, item número 9. Né? Uma impressora multifuncional, que tu consegue escanear, tu consegue imprimir. Né? Então, quando tu está fazendo o escaneamento nessa multifuncional, tu está fazendo a entrada de algum dado, de alguma informação. Tu vai imprimir nessa multifuncional, tu está fazendo a saída. Né? É um periférico misto. Então, tem periféricos de entrada, de saída e periférico misto. Já falei do item 9 de configuração e utilização de impressoras, né? A banca, quando cobra sobre impressora, é principalmente essa questão de utilização de impressoras, mas nessa questão de periféricos, tá? De entrada e saída. Vai colocar cite um periférico de saída, né? Impressora, vai estar na alternativa, por exemplo. Ou então os tipos de impressora. Impressora jato de tinta, laser, toner, isso aí tu tem que saber. É provável que caia. Né? A configuração de impressora, né, como imprimir, como configurar, isso aí é muito específico. Tu pode dar uma revisada nisso aí, das partes das configurações do Windows 10, lá aquela parte de dispositivos e impressoras, né? Aquele conceito lá, tu pode dar uma revisadinha. Qual é o caminho para ti dentro dessas configurações, né? Como é que se faz e tal, tu pluga a impressora, tu vai lá, vai abrir um assistente que ele vai localizar a impressora, vai fazer a instalação, ou a impressora vem um CDzinho, se teu computador tem entrada de CD, que agora vem computadores que não tem mais entrada de CD, né? Mas se tem essa entrada de CD, tu bota o CDzinho da impressora, tu faz a instalação dela, né?
Outra coisa de hardware e software, conceito de driver. O que é um driver? Driver é um pequeno programa que faz a comunicação entre o computador e o periférico. Né? Por exemplo, tu vai instalar uma impressora, tu tem que instalar um driver dessa impressora, que esse driver, esse pequeno programa, vai fazer a comunicação entre o programa, entre o computador e a impressora. Né? Não confundam com drive. Drive vai estar sempre ligado a hardware. Né? Viu que driver, com R no final, ó, vou botar até entre parênteses. Driver é esse pequeno software, né? Um programinha. E drive é um hardware, né? Por exemplo, o drive de CD e DVD, que é o leitor de CD e DVD do computador, né? Então, drive está sempre ligado a hardware. Lembra lá do pendrive, que é um hardware, né? Ou driver, que é esse pequeno software responsável por comunicar periférico com o computador. Pode ser um driver de impressora, como eu já disse. Pode ser um driver de vídeo, que vai fazer a comunicação com o monitor. Pode ser um driver de áudio, que vai fazer a comunicação com as caixas de som, ok? Então, esse item de 1 até a 4 é esse resumão que eu dei aqui, nesses 6 minutos de vídeo. Utilização e configuração básicas do sistema operacional Windows 8 e 10. Eu recomendo fortemente na tua revisão Windows 10. Tá? O Windows 8 caía nas provas da objetiva alguns anos atrás, de algum período para cá, sempre o Windows 10, até porque o Windows 8 foi uma passagem rápida aí na vida dos usuários, né? Instalação, configuração e utilização. Word e Excel, tá? Foca nesses dois aqui. Tá aqui 2010 e versões posteriores. Qual é a que cai com mais frequência? Não tem um padrão, tá? A banca não segue um padrão nesse tipo. Às vezes caiu 2010, às vezes 2016, às vezes 2013. Enfim, eu recomendo que na tua revisão, a gente já vai ver um pouquinho uma questãozinha o que pode cair, né? Mas quando tu for ver, dá uma olhadinha na tua revisão essas diferenças. Por exemplo, a versão 2010 não tem a guia design. A versão 2013 e 16 tem a inclusão da guia design. Esses recursos que tem na versão 2013 e 16 na guia design estão dentro da versão 2010, no Word eu estou tratando isso, né? Tem dentro do Word 2010, dentro da guia layout da página. Outra coisa, layout da página é 2010 e 2013, se não me falhar a memória, tu vai ver na tua revisão isso, se eu estou certo ou errado. Se não me engano, na versão 2013 a guia ainda se chama layout da página. Na versão 2016 é layout, tá? Esse tipo de coisa. Nessa parte do Office, Word e Excel é o que cai com mais frequência. Na Outlook e PowerPoint, mais ou menos. Não tem muita frequência assim, tá? Não cai tanto assim em questões. Cai, mas não... Né? Word e Excel é muito mais frequente nas provas da objetiva. E versões posteriores, né? Então não foca só no 2010, foca nas versões posteriores também, 2013 e 2016. Noções de segurança para a internet, conceitos de malware, de golpes na internet, principalmente esses dois, e formas de proteção. Formas de proteção, primeiramente, conceito muito importante. Computador sempre atualizado, tudo sempre bem atualizado. Teu navegador bem atualizado, teu antivírus atualizado, tudo atualizado. Atualização é sempre sinal de segurança. Dá uma olhadinha, a banca sempre coloca como fonte a cartilha de segurança para a internet. Então, olha lá, dá uma lida nessa cartilha de segurança para a internet. Olhar essa questão de golpes, de malwares e a questão de senhas também, um pouquinho a questão de criptografia e tal, mas principalmente esses 3 pontos é o que é mais frequente, mais recorrente nas provas da objetiva. Malwares, golpes e senhas, ok? Dá uma lida, dá uma revisão nisso lá, cartilha de segurança para a internet, cartilha.cert.br, ok? Navegação na internet, os navegadores aqui também não caem com tanta frequência assim nas provas. Se for cair, Mozilla Firefox e Google Chrome, ok? Então vamos resolver algumas questõezinhas aí para ver como é que esses assuntos caem na tua prova, né? Como é que pode cair. Sobre hardware e software, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Aqui está o tipo de questão que eu falei que se tu tiver dificuldade em informática, foca, né? Porque não é uma questão difícil, é uma questão de conceito. A mesma coisa é a questão de segurança. Esses dois tipos aqui, esses itens de 1 até a 4, um pouquinho desse 9 e o 7, olha, 90% das provas cai esse tipo de questão, cai pelo menos 2 questões, né? Então, se tu estudar, se tu conseguir focar e aprender isso, são 2 questões certas na tua prova que tu vai acertar, ok? Sobre hardware e software, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinar a alternativa que apresenta a sequência correta. Hardware e software, né?
Monitor é um hardware ou um software? Monitor é um hardware, né? Número 1. É a parte física. Lembram que hardware é a parte física, software é a parte lógica. Windows 10 é um software, né? É a parte lógica do computador. Windows 10, 2. Google Chrome é outro software, 2. E teclado é um hardware, 1. Então, o gabarito dessa questão, letra C, 1, 2, 2 e 1. Certo? Muito simples esse tipo de questão, né? E é isso que cai na prova da objetiva. Nem sempre essa questão de colunas, pode acontecer outros tipos de questões, né? Mas é basicamente esses os conceitos que a banca cobra. Não é lá muito difícil, né? Windows 10, analisar a sentença abaixo. Para verificar o espaço em disco total restante em um dispositivo do Windows 10, pode-se selecionar o explorador de arquivos na barra de tarefas e em seguida selecionar este computador à esquerda, primeira parte. O espaço em disco disponível em determinada unidade aparecerá em dispositivos e unidades. Segunda parte, essa sentença está totalmente correta. Fique atento que às vezes a banca pergunta aqui, né? Ela mistura o que está correto, o que está incorreto, ó, totalmente incorreta. Está correta a primeira parte, está incorreta a segunda parte. Olhe, lê bastante com atenção essas alternativas para não se confundir. Explorador de arquivos na barra de tarefas é este íconezinho aqui. Geralmente já está fixado. Geralmente o Windows já deixa esse ícone fixado na barra de tarefas, tá? Primeira parte correta, né? Segunda parte, o espaço em disco em determinada unidade aparecerá em dispositivos e unidades. Essa parte aqui, ó. Na janelinha que abrir, vai ter primeiramente as pastas arquivos frequentes, abertos com mais frequência. Embaixo vai ter dispositivos e unidades, tá? No meu caso, esse é um print do meu próprio notebook, onde eu tenho duas memórias aqui, 2 SSD. Né, o teu vai aparecer assim também. Se tu tiver 2 SSD, se tu tiver 2 HDs, 2 memórias, se tu tiver um pendrive instalado e tal, essa parte azulzinha da barra representa o que está sendo ocupado e a parte cinza é o que está livre. E embaixo ele vai descrever para nós aqui, ó, o tamanho da memória e quanto está livre ainda, ok? Windows 10, recorrente assim em provas da objetiva, essa questão do explorador de arquivos, das configurações, aquela parte de softwares de instalação padrão, é um software padrão, software padrão, né? Aquele que vai abrir um determinado arquivo. Por exemplo, qual programa por padrão vai abrir um PDF, qual programa por padrão vai abrir um arquivo de música, esse tipo de coisa. Instalação de softwares no computador, né? Desinstalação, a desinstalação mais correta é sempre pelas configurações, nunca se apaga pastas de um programa. As configurações de explorador de arquivos, fica ligado naquelas guias lá no topo, guia início, né, guia página inicial, enfim, guia exibir e tal, os modos de visualização, esse tipo de coisa, ok? E também tem um menu de contexto. O menu de contexto é aquele que tu abre quando tu clica com o botão direito do mouse em cima de alguma coisa. Seja uma pasta, seja um arquivo, seja uma área vazia de algum local, da área de trabalho, tá? Certo? Esse tipo de questão é o que é mais recorrente para o Windows 10. Então, essa questão aqui, letra A, é o gabarito totalmente correta. Conceito bem interessante, eu já vi umas 2 provas que da objetiva cobrar esse tipo de coisa. Não necessariamente assim, né? As questões não podem ser iguais, porque é uma norma dos concursos não repetir questões, mas esses conceitos eu já vi umas 2 vezes em questões, só que de forma diferente, um pouquinho diferente, tá? Em relação às principais características do Windows 10, analisar os itens abaixo. Multitarefa, permite a execução de diversas tarefas simultaneamente. Preemptivo, possibilita interromper tarefas em detrimento de outras. É um software livre e gratuito. Está correto 1 e 2, né? Ele está perguntando aqui qual está correto, às vezes a banca pergunta incorreta. Está correto 1 e 2. Permite a execução de diversas atividades simultaneamente. Sim, né? Tu pode abrir, por exemplo, um arquivo de Word, né? Abrir um Word e abrir um navegador, tá? Isso é uma tarefa. A tarefa é a parte que fica mais visível para o usuário, né? Então, tu tá com o software aberto, é uma tarefa. Tu tá com uma pasta aberta, essa pasta é uma tarefa. Tu tá com alguma coisa aberta, é essa tarefa. Temos também o conceito de processo. Processo é o que está atrás, tá? Por exemplo, tu tá com o Google Chrome aberto, um navegador, enfim, tu tá assistindo esse vídeo. Qual é a tarefa? É o navegador que tu está utilizando, ou o aplicativo, né? Se tu está no celular, tu tem o aplicativo aí do YouTube, enfim. Mas se tu está no computador, está no notebook, está no desktop, qual é a tua tarefa? É o navegador. Qual é o processo? O processo é o que está por trás.
É o processo do navegador em te transmitir o áudio que eu estou falando, é o processo em transmitir o vídeo que tu está vendo, né? Tu não vê o processo disso, tu não vê o funcionamento disso, tu simplesmente vê aquela tarefa do navegador que está aberto, tá? Então, essa tarefa, ela é o que fica mais visível para o usuário e o processo é o que está por trás das tarefas. O Windows, sistemas operacionais de uma forma geral são multitarefa, tu pode abrir diversas tarefas simultaneamente, abre um software de Word, de Excel, abre um navegador ao mesmo tempo. É multiprocesso, né? Porque tem diversos processos por trás também, né? Então, tu tá com o vídeo aberto aí, tem dois processos simultaneamente, o processo do vídeo e o processo do áudio, né? Um exemplo. Preemptivo, possibilita interromper tarefas em detrimento de outras. Digamos que tu está assistindo esse vídeo aqui, está com o Word aberto, e tu está digitando tuas anotações aí da tua revisão, né? Tu não é visível para ti, né? Não é visível para o usuário. Mas enquanto tu digita e escuta a minha voz, o processador e o Windows, né? Se estamos tratando de sistema operacional, o sistema operacional e o processador, temporariamente, eles interrompem esse processo do áudio e do vídeo para atender a tecla. Porque a tecla é um teclado e um mouse é considerado um processo na escala hierárquica mais importante que os outros, né? Então, temporariamente, o processador vai atender aquela tecla, vai atender o mouse e depois ele volta para o processo do áudio e do vídeo. Só que é tão rápido, tu não percebe, né? Tu tá digitando e tá escutando, tá vendo o vídeo ao mesmo tempo. Não, o vídeo não tá travando, né? Quando acontece de travar, vai aparecer aquele círculozinho azul carregando, né? Quando isso acontece, quer dizer que aconteceu alguma coisa importante, e aquele círculozinho azul é o sistema operacional te dando uma mensagem, ó, aconteceu alguma coisa, vou ter que resolver algum pepino lá e eu já volto. Isso é preempção. É resolver alguma tarefa, algum processo, para que o computador funcione normalmente, para que o computador não trave, né? Então, tem esse caso, né? De que algumas vezes é tão rápido que não percebe, né? Como eu dei esse exemplo de tu estar escutando o áudio e digitando ao mesmo tempo. Ou pode acontecer do computador travado. Aí vai aparecer aquele círculozinho azul. É um software livre e gratuito? Não, isso trata-se do Linux, o sistema operacional. Windows é um software proprietário e pago. Tu tem que pagar, né? Não é um software livre, tu não tem acesso ao código-fonte do computador. Esse é o conceito do software livre também, que pode cair naquela parte dos itens de 1 até a 4. O que é um software livre? Tem as 4 liberdades, tu tem acesso ao código-fonte, tu pode distribuir cópias, tu pode modificar o software para atender tuas necessidades, esse tipo de coisa, tá? Considerando-se o Word de 2013, analisar a sentença abaixo. O rodapé, agora vamos falar de Word. Viu? 2013, ó, já tem outras questões que eu vi a banca objetiva cobrar 2010, 2016. O rodapé ajuda a repetir o conteúdo na parte superior de cada página. Rodapé é a parte inferior da página, a parte superior é o cabeçalho, primeira parte errada. O hiperlink o hiperlink permite ter acesso rápido a páginas da web e outros arquivos, correto. Então o gabarito dessa questão vai ser letra C, somente a segunda parte. O hiperlink está aqui em cima da minha cabeça, né? A janelinha, atalho de teclado Ctrl K. É isso aqui, principalmente página da web, né? Tu vai selecionar uma palavrinha e vai associar essa palavra a um link. Pode ser uma URL da internet ou um arquivo dentro do próprio computador. Pode ser no próprio documento, tu vai clicar numa palavrinha e esse link vai mandar, digamos, para a página 10 do documento. Criar um novo documento, o usuário pode clicar numa palavra e esse link vai criar um documento de Word, de Excel, enfim. Ou um endereço de e-mail, onde o usuário pode clicar dentro do link de uma palavrinha e vai ser direcionado para mandar uma mensagem de e-mail, certo? Sobre o PowerPoint 2010, é o que menos cai nas provas da objetiva, mas eu trouxe uma questãozinha aqui, né? Para simplificar o processo de criação de apresentações, é possível utilizar temas que são uma combinação de cores, fontes e efeitos. As cores, fontes, efeitos, temas do PowerPoint estão disponíveis também em Word, Excel e Outlook. É possível experimentar temas diferentes colocando o cursor do mouse sobre uma miniatura na galeria de temas. Está correto, então, todos os itens letra D de dado, ok? Pode cair esse tipo de questão sobre os temas, afinal o PowerPoint é uma apresentação de slides, é muito importante ter a parte visual, então é provável que caia mais coisa, mais conceitos relativos a esses temas. Também fica ligado lá na questão de animações e transições, tá? As animações do PowerPoint e também transições.
Funcionalidades do Excel 2010 em relação à pasta de trabalho, analisar os itens abaixo. Uma pasta de trabalho é um arquivo que contém uma ou mais planilhas para ajudar o usuário a organizar seus dados. Conceito muito importante que as bancas, de uma forma geral, a objetiva não é diferente aqui. O que é uma pasta de trabalho? Um arquivo do Excel todo é uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho, lá na parte inferior, a gente vai ver as planilhas. Então, a gente tem um arquivo do Excel, que é uma pasta de trabalho, e dentro dessa pasta de trabalho vamos ter as planilhas. Se a banca fala ao contrário, que a gente tem uma planilha e dentro dessa planilha temos pastas de trabalho, vai estar errada, tá? Então, uma pasta de trabalho é um arquivo que contém uma ou mais planilhas para ajudar o usuário a organizar seus dados. Correto esse 1 aqui, ok? Pode-se criar uma nova pasta de trabalho a partir de uma pasta de trabalho em branco ou de um modelo. Sim, a gente pode criar uma pasta de trabalho em branco ou tem os modelos pré-definidos do Word lá. Então, 1 e 2 está correto, gabarito letra A. Dando sequência aqui. Sobre as funções lógicas do Excel 2010, analisar os itens abaixo. A função C especifica um teste lógico a ser excluído. A função C especifica um teste lógico a ser executado e não excluído. A função não inverte o valor lógico de um argumento, correto. A função OU retorna verdadeiro se um dos argumentos for verdadeiro. Claro, não sei se cai, não lembro agora de cabeça se tem raciocínio lógico na prova dessa prova da Canoas Prev. Mas a função OU, o conectivo OU lá do raciocínio lógico, ele vai entregar verdadeiro se pelo menos um dos argumentos for verdadeiro, né? Vai seguir a mesma lógica aqui dentro do Excel, a gente tem também isso aqui, verdadeiro. Correto. A função falso retorna o valor lógico falso, correto também, 2, 3 e 4, tá? E é o tipo de questão que a objetiva cobra, né? Esse tipo de questão de conceitos, ele pode mudar uma palavra para corrigir a alternativa, corrigir a assertiva, ou pode escrever, tá? Esses conceitos tu encontra lá no suporte do Excel. Pesquisa no Google funções do Excel por categoria, tá? A banca pode dar esse tipo de questão assim, perguntar qual é a categoria, como a gente viu que aqui no título ela já nos disse que essas formas são da categoria de lógica, de funções lógicas. Tem categoria de funções financeiras, categoria de funções matemáticas, funções de texto, funções de data, né? São tudo categoria, tu vai pesquisar, tu vai ver essa página aí. Então ela pode cobrar esse tipo de questão, que a gente viu anterior de conceito, essa questão dos conceitos das fórmulas, ou ela pode dar também uma tabelinha, vai dar alguns valores e uma fórmula e vai perguntar qual vai ser o resultado dessa fórmula, tá? Geralmente essas fórmulas são funções de soma, se for para te fazer um cálculo, né? São funções de soma, média, funções condicionais, função C, né? Ele vai colocar um C e vai perguntar qual vai ser o resultado, são as mais recorrentes em prova e são os tipos de questão que a objetiva pode trazer aí para ti. Segurança. De acordo com a cartilha de segurança para a internet, que é a cartilha que eu falei lá no início para te dar uma lida, uma revisada, né? Malware, golpes e senhas. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Tem a lacuna, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Firewall backups, logs ou malware. Gabarito dessa questão vai ser letra D de dado, né? O usuário ou concurseiro tem o pensamento errado de achar que é tudo vírus, né? Baixou alguma coisa no computador, é vírus. Não, é malware. O malware é esse conceito mais geral assim, né? Malware. Entre os malwares, quais são os principais que a objetiva pode cobrar? Vai anotando aí. O vírus é aquele que necessita de um arquivo hospedeiro, que o usuário tem que ir lá em cima executar ele para que ele, de fato, infecte o computador. Tem o bot, que é aquele que pode ser controlado pelo hacker, né, ou cracker. Tem também o ransomware, que ele vai criptografar os arquivos de um computador, vai pedir um pagamento para liberar o computador, o sistema. Tem o worm, que é semelhante ao vírus, só que o worm ele não precisa de execução, não precisa de arquivo hospedeiro, e ele se propaga sozinho, automaticamente, tá? E tem alguns outros. Além dos golpes, o que mais cai em concurso na objetiva sobre golpes é o farming, o phishing, tá? Tem os ataques DDoS, tá? Tudo isso tem lá essas explicações na cartilha de segurança para a internet. E tem alguma coisa aqui no meu canal que tu pode ir pesquisando aí, pesquisa o assunto, né? Segurança, pesquisa meu nome, aí tá no YouTube. Tu vai achar alguns videozinhos em relação a isso, inclusive de outras questões da banca objetiva, ok? O que é menos provável cair nas provas e que eu recomendo que tu
principais partes, né, desses softwares que tu tem que olhar. O Outlook, as funcionalidades. A principal funcionalidade do Outlook é envio e recebimento de e-mail, né? Mas tem um calendário, tem um agendador de tarefas lá, um agendador de reuniões. Tu pode agendar uma reunião, pode agendar um compromisso, né? O principal é o envio e o recebimento de e-mails. Cabeçalho de um e-mail, o campo para, o campo CC, o CCO, lembra? Deve ter estudado isso. O CCO é aquele campo onde tu coloca os destinatários de um e-mail e os outros destinatários não vão ver que tu enviou aquela cópia, porque é uma cópia oculta, né? O par é o campo onde tu bota os teus destinatários, CC, as cópias. Navegadores, as configurações dos navegadores, atalhos de teclado. A banca cobra bastante atalho para tudo aqui, né? Para o Windows, Word, e se cair navegadores é bem provável que caia atalho de teclado. Então fica atento, Windows, Word, navegador. Se cair, é bem provável que caia atalho de teclado. E as funcionalidades do navegador, né? A funcionalidade de navegação anônima no Google Chrome, navegação privativa no Mozilla Firefox, in private no Internet Explorer. O Internet Explorer também tem um recurso lá do Smart Screen, onde tu pode navegar e ele vai verificar, ele vai te dar aviso se tiver algum provável golpe, se tu estiver navegando em alguma página que tenha um golpe, tenha algum código malicioso nessa página, certo, pessoal? Bom, encerramos aqui a nossa revisão, espero que tenha sido útil para vocês. Está aqui nessa tela, então não esqueça de me seguir no Instagram, prof.josuel, está aqui nessa tela, temos mais vídeos. E não esqueça também de se inscrever no canal. Até mais e boa prova!